Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. O seu nome era Mefibosete. Agora pula para o capítulo 9 do mesmo livro. Nós vamos ler os primeiros versículos deste capítulo. Capítulo 9 de 2 Samuel, diz assim: Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. E o rei Davi perguntou: você é Ziba? Ao que ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi então disse: Mefibosete. E ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo para o meu senhor, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto seu senhor. Você, seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Mefibosete, porém, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servas. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei meu senhor ordena a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Só até aí. Meus amados irmãos e irmãs, a proposta dessa noite é um tanto delicada e por isso exige certa atenção da nossa parte. Hoje nós vamos aqui fazer uma análise da vida de um personagem que não protagoniza no Novo Testamento. Um personagem que de repente passa despercebido para muitos cristãos inclusive. Um personagem que normalmente não é temática de muitas ministrações. Mas nós não vamos ficar somente na análise da vida desse personagem. Nós vamos traçar um paralelo entre o que aconteceu com Mefibosete e o que aconteceu com a raça humana no desenvolvimento da história da redenção. Assim como Mefibosete, ele não protagoniza essa história, ele entra como coadjuvante na história de um protagonista muito conhecido e amado, que é o rei Davi. Ele passa na história de Davi, não é? E não tem ali somente a sua história própria por causa dos seus grandes feitos. Assim é também a raça humana diante de Deus. Nós não somos protagonistas na história da redenção, como muitos ministros modernos querem nos enganar. Nós somos apenas coadjuvantes na história de um protagonista maior, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo Mefibosete
não tendo todo esse estrelismo na Bíblia, não tendo toda essa percepção por parte dos leitores, ou não recebendo toda essa intenção, se ele está na Bíblia, nós sabemos que ele merece atenção, uma vez que para nós cristãos, de Gênesis a Apocalipse, nós consideramos palavra de Deus, e uma vez que nós temos clareza que o nosso Deus, dentre os vários atributos que ele tem, 2 se destacam, que é a onisciência e a onipotência, um Deus que sabe tudo, e um Deus que pode tudo, nós podemos entender então, que se ele inspirou essa palavra, se essa é a palavra de Deus, Mefibosete, ou a breve história de Mefibosete, não caiu aqui por acaso, porque um Deus inteligente, um Deus onisciente, e um Deus que pode fazer todas as coisas, consequentemente, é um Deus intencional. Então, se ele permitiu que a história, ou o breve relato de uma pequena parte da vida de Mefibosete, estivesse registrada nesse livro, e esse livro é para nós a sua palavra, então essa história ela é importante para o nosso desenvolvimento enquanto cristãos, então ela merece sim atenção. A história de Mefibosete, ela começa a ser narrada, como nós já lemos, no segundo livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Aqui nós temos uma reviravolta extraordinária na vida desse personagem. Mefibosete, ele nasceu em um berço que a maioria das pessoas queriam nascer. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, ele era neto de Saul, e nós sabemos que Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Mefibosete, então, logicamente, ele se torna o segundo na linha de sucessão ao trono. Mefibosete, ele nasce numa família de guerreiros, numa família de homens destemidos, de homens de boa genética. A Bíblia diz que Saul, ele se sobressaía a todos dos ombros para cima. Era um homem bonitão, um homem forte, não é? E Mefibosete, ele nasce nessa família. A Bíblia também diz que Saul vinha de uma família de posses. Ele era da tribo de Benjamim, ainda que Benjamim fosse uma tribo considerada pequena, ele vem da região de Gibeá, e os seus pais, a sua família, eram cuidadores de gado, e era uma família próspera financeiramente falando. Mefibosete, então, ele nasce nesse contexto, nessa família, e qualquer pessoa que olhasse para Mefibosete no seu nascimento, talvez olhasse para ele e dissesse assim: puxa, aí está uma criança promissora, aí está uma criança que sem dúvida alguma não terá que preocupar-se com boletos, uma criança que não terá que preocupar-se com o futuro. Parece que é uma criança que o futuro já está pronto. Ela é filha de quem? Ele é filho de quem? Filho de Jonatas, um dos guerreiros destaques do exército de Saul, e como se não bastasse, neto do rei. Ele está na linha de sucessão ao trono. Era aquela pessoa que sem dúvida alguma despertava expectativas positivas. As pessoas não olhavam para Mefibosete quando ele nasceu com piedade, com dó, não é? Talvez como olha de repente para minha filha e diz assim: meu Deus, né? Filha do Rogerinho que mora lá no bairro lá longe, vixe, precisa morar por essa criança. Não, Mefibosete, ele despertava nas pessoas uma expectativa positiva, porque ele estava nesse contexto familiar. Mas uma reviravolta acontece na vida dessa criança, aparentemente sem que ela seja diretamente culpada por essa reviravolta. O seu avô, ele desobedece a Deus, e ele conduz o seu reinado aquém da vontade de Deus. Nós conhecemos a história. Saul é absurdamente desobediente, prepotente, arrogante, e desconsidera a palavra de Deus. E Deus então dá uma sentença para Saul e para a descendência de Saul, e obviamente isso atinge Mefibosete. E aí no texto que nós lemos, a família de Mefibosete está recebendo uma notícia que família nenhuma queria receber. O texto nos diz que a notícia que chega é que o pai de Mefibosete e o avô de Mefibosete é morto. E agora Israel
está à mercê dos seus inimigos. Então, uma ama de Mefibosete, talvez na tentativa de fazer o bem, talvez ali procurando uma forma de salvar a vida dessa criança, ela pega essa criança e vai fugir apressada e sofre um acidente. Ela cai, e nessa queda, Mefibosete ele fica aleijado de ambos os pés. Uma criança que nasceu saudável, uma criança que nasceu num berço promissor, uma criança que de repente teria um futuro positivo pela frente, agora vê a sua vida sendo marcada por uma série de tragédias, a perda de seu pai, a perda de seu avô, a perda da sua saúde, a perda do seu status, a perda de bens materiais, tudo de maneira instantânea. A vida dessa criança agora passa a ser marcada pelo caos. Aquele que era o segundo na linha de sucessão ao trono, agora é um fugitivo errante. Aquele que morava na capital de Israel, até então Gibeá, Jerusalém ainda não havia sido conquistada, não é? Agora é um fugitivo, agora ele vai parar em Lodebar. E como nós estamos traçando um paralelo com a história da redenção, é muito fácil nós nos enxergarmos parecidos com a história de Mefibosete. Quando nós voltamos para Gênesis, nós percebemos Deus criando homem e mulher à sua imagem e semelhança. Deus cria um casal, a exemplo de Mefibosete, promissor. Um casal que tinha tudo para ter um futuro bem sucedido. Um casal que desfrutava da presença de Deus, um casal que tinha um nível de prosperidade que nenhum outro casal na terra vai ter. E quando eu digo prosperidade, eu estou dizendo em todos os aspectos que essa palavra possa alcançar. Este casal não se alimentava de qualquer alimento. Esse casal se alimentava dos frutos produzidos por um jardim que, diz o livro de Gênesis, foi plantado pelo próprio Deus. O jardim do Éden não foi plantado por um agricultor, não foi plantado por uma pessoa, por mais estudiosa que seja, por um doutor em agronomia. Não, ele foi plantado pelas mãos de Deus. Deus plantou um jardim, Deus regava o jardim, Deus fazia com que o jardim produzisse, e Deus entregou nas mãos de Adão e Eva o fruto desse jardim, limitando-o a apenas um. Quando Adão e Eva foi criado, eles foram criados nesse sentido, nesse ambiente de paz com Deus, de paz com a natureza, de desfrute de coisas boas. E Deus diz para Adão e Eva: olha, se vocês mantiverem obediência, vocês vão viver. Mas nós conhecemos a história. A desobediência aconteceu e uma reviravolta veio também na raça humana. Após Adão e Eva desobedecerem e comerem do fruto proibido, do fruto que produzia a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles foram expulsos do jardim do Éden. E fora desse jardim, a vida era quase como que em Lodebar. Fora desse jardim é como se o ser humano vivesse um eterno Lodebar. A Bíblia diz que o homem foi expulso da presença de Deus. Isaías vai dizer que os nossos pecados e as nossas iniquidades criam uma ruptura, um afastamento, um desligamento entre nós e aquele que nos criou. O homem que foi criado para ter paz com Deus, agora é considerado inimigo de Deus. O homem que foi criado para amar a Deus, agora se volta contra Deus, se rebela contra Deus. O homem que foi criado para ser amigo de Deus, torna-se inimigo daquele que o criou. E tornando-se inimigos da vida, o que resta para esse homem é a ira de Deus. O que nós merecíamos fora do jardim, o que nós merecíamos por não obedecermos a Deus, seria o peso da sua condenação sobre nós. Então não se engane, meu irmão, com ministrações que dizem que nós merecíamos coisas boas, que nós somos pessoas ilustres e magníficas, que nós somos pessoas que têm mérito diante de Deus, porque nós não somos. E se você disser assim: pastor, o senhor está falando das pessoas, de outras pessoas, porque eu sou boazinha. Mas o apóstolo Paulo diz em Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
O pecado atingiu a raça humana como um todo. O pecado nos afastou do nosso Criador. O pecado tirou de nós os benefícios que poderíamos ter tido lá no jardim. E Mefibosete, ele chega em Lodebar. Alguns estudiosos dizem que a palavra Lodebar pode ser traduzida como terra sem pasto. Algumas pessoas dizem que essa região, ela poderia ser chamada também como lugar de esquecimento, porque era uma região de miserabilidade total. Era uma região onde só habitavam realmente as pessoas que não tinham condição financeira para migrar para outra localidade. Agora veja, Mefibosete, ele está em uma região de pobreza. Mefibosete perdeu o seu pai. Mefibosete agora não tem mais participação na linhagem de sucessão ao trono. Mefibosete agora, ele está vivendo uma vida medíocre. Mefibosete, ele agora precisa de outras pessoas para o auxiliarem. Se você acha difícil ser, de repente, uma pessoa com necessidades especiais na nossa nação, na nossa época, você não tem ideia do que era ser uma pessoa com necessidades especiais naquele período. Não havia um plano de governo para cuidar dessas pessoas. Não havia uma previdência pública para atender, para assistir essas pessoas. Não havia preocupação dos governantes, e de repente ainda hoje se há pouca, mas naquele período não havia uma preocupação dos governantes com os marginalizados. Então Mefibosete, ele vai para Lodebar, e em Lodebar ele fica esquecido. Em Lodebar ele vive uma vida medíocre. Em Lodebar ele não tem condição de repente desfrutar de coisas que outras pessoas desfrutariam. Ele está ali abandonado até que de repente o rei Davi entra em cena. Sabe o que é magnífico na história de Mefibosete? É que mesmo estando em Lodebar, mesmo estando aleijado, a iniciativa de ter uma mudança no seu estado não parte dele. Não é Mefibosete, o texto não diz para nós que Mefibosete vai até Davi, que Mefibosete clama misericórdia de Davi. Mefibosete não podia fazer nada para alterar o quadro dele. Mefibosete não tinha nada para oferecer para Davi, em troca dos benefícios de acessar o palácio, de comer a comida oferecida no palácio. Mefibosete não tinha nada para oferecer ao rei. Quando ele é chamado à presença do rei, ele se apresenta como um cão morto. E de repente você pensa assim, puxa, um cachorrinho, não é? A nossa sociedade hoje é a sociedade dos pais de pet. Eu não sei como que é aqui no Mato Grosso do Sul, mas na nossa região as pessoas elas não querem mais ter filhos porque eles são pais de pet. É a terminologia mais utilizada ali em Uberlândia. Né? Você vai ter filho? Não, já tem. Quem que é o seu filho? O meu filho é o Chau Chau, o Shake. Você fala, mas que nome esquisito para pôr em filho. Aí de repente chegou lá o cachorrinho com o rabinho abanando, não é? São os pais de pet. Mas para o povo judeu, o cachorro, o cão, ele era considerado um animal impuro. Ele não era um animal de se criar, não era um animal de se domesticar. Eles não admitiam esse tipo de animal nas suas casas. Então Mefibosete se apresenta diante de Davi quando ele é chamado e ele reconhece a sua incapacidade e o seu não mérito de estar ali. Não é? E, pastor, mas como que isso se assemelha com a nossa condição? A Bíblia nos diz no Novo Testamento que nós só podemos amar a Deus por um motivo. Qual é? Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Davi, ele tem essa iniciativa. Ele se preocupa com a casa de Jonatas, e ele chama um servo e pergunta, tem alguém para quem eu possa oferecer misericórdia? Existe alguém ainda para eu poder fazer algo de bom para essa pessoa?
E aí Mefibosete é lembrado e Davi o convoca à sua presença. Meus amados, entenda de uma vez por todas, se Deus não quisesse revelar-se para você, você jamais conheceria Deus. Pastor, como assim? A nossa mente só compreende Deus porque aprouve a Deus revelar-se a nós. Foi iniciativa de Deus revelar-se aos profetas e pedir para os profetas ministrar a sua palavra. Foi iniciativa de Deus enviar Cristo para que fosse até a cruz e morresse por nossos pecados. Foi iniciativa de Deus preocupar-se com as nossas misérias. Ele te amou primeiro. A Bíblia diz que Deus nos amou enquanto éramos pecadores e ainda o somos. Jesus Cristo, falando com os seus discípulos, ele diz: eu morro por vocês, mas não só por vocês, mas eu rogo também por aqueles que vão crer em mim. Foi iniciativa de Deus. Qual homem, por mais poderoso que seja, por mais posses financeiras que tenha, conseguiria chegar em Deus, se Deus não quisesse? Eu vou construir aqui, pastor Carlos, um foguete, não é? E vou. Vai para onde? É iniciativa dele. Assim como foi iniciativa de Davi chamar à sua presença Mefibosete e usar de misericórdia com ele. E eu acho lindo demais essa postura de humildade de Mefibosete. Porque uma pessoa, quando ela realmente ouve a voz de Deus, a soberba ela cai por terra, a arrogância some, ela foge da gente. Quando é Deus que nos chama, a gente não chega diante do Senhor dizendo assim: oh Deus, até que enfim o Senhor identificou algo que vai somar no teu reino, não é? Hoje já tem gente que faz essas coisas, né? Parece que é um privilégio para Deus ter eu como filho. Não, uma pessoa que realmente ouve a voz de Deus, ela chega na presença de Deus, assim como Mefibosete chegou na presença de Davi, ela chega com temor, com tremor, com reverência, com zelo. Mefibosete não era nada e Davi era rei. Mefibosete não era ninguém, Mefibosete não tinha posses. Mefibosete chega na presença de Davi e ele pensa: e agora? O que o rei quer comigo? E ele se ajoelha e ele diz: ó rei, porque chamas um cão morto como eu? Meus amados irmãos, todos os discípulos do Novo Testamento, todas as pessoas da Escritura que tiveram um real encontro com Deus, tremeram diante de Deus. Tremeram por zelo, por reverência, por amor. E como essas virtudes estão sumindo da igreja moderna. Diante de Deus não há egocentrismo. Diante de Deus não há espaço para autossuficiência. Porque Ele é muito maior. E não há nele necessidade alguma, a ponto da gente poder barganhar ou negociar. A necessidade está em nós. É nós que precisamos do perdão, é nós quem precisamos da redenção, da justificação. Somos nós quem precisamos realmente da reconciliação, do amor dele. E aí, Davi então trata Mefibosete com misericórdia. Davi, tendo tudo, ele olha para alguém que não tem nada, e ele oferece a possibilidade de mudança, ele oferece uma vida melhor para Mefibosete.
neste ponto do reinado de Davi, ele estava no auge, não é? Ou ascendendo ao auge. Davi, ele já tinha tomado o reinado inteiro, o reinado unificado de Israel. Davi, ele ainda não tinha conhecido Batseba. Davi, até aqui, todas as batalhas que ele havia lutado tinham sido precedidas por oração. Ele questionava a Deus antes. Davi estava vendo o seu reino expandir territorialmente, financeiramente. Davi tinha uma fama de guerreiro que havia espalhado já entre as nações. Davi já era um homem célebre entre os seus contemporâneos. Mas com toda essa grandeza, Davi, ele olha para um homem que não tinha nada para acrescentar no seu reino. Mefibosete não podia acrescentar ao reino de Davi finanças. Ele não tinha. Se Davi falasse para Mefibosete, eu preciso de dinheiro, Mefibosete iria dizer, estou duro, não tenho. Mefibosete não tinha para acrescentar a Davi inteligência. Davi tinha ao seu lado os melhores conselheiros de Israel. Mefibosete não podia auxiliar Davi nas guerras. Mefibosete era aleijado. Se Davi precisasse de um soldado, não podia contar com Mefibosete. Ele não tinha capacidade física, não tinha capacidade financeira, ele não tinha status, ele não tinha nada para oferecer para Davi. Sabe o que Davi faz com Mefibosete? É a palavra que nós mais utilizamos: graça. Meus amados, o que nós temos para oferecer para Deus que Ele não tem? Certa vez eu fiz essa pergunta e alguém me respondeu assim: adoração. Eu falei, rapaz, mas Isaías, no capítulo 6, Isaías fala assim, no ano em que morreu o rei Urias, eu vi o Senhor e Ele estava sentado em um alto e sublime trono, e havia uns seres angelicais, que tinham 6 asas, eles usavam 2 para voar, eles usavam 2 para tapar os pés, e 2 para cobrir os rostos, e era o tempo todo dizendo assim, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus não mendiga adoração, não há nada em nós a ser acrescentado em Deus, tudo que Ele precisa Ele tem. Deus é autossuficiente, e Ele é o único ser assim. Não tem nada para eu poder chegar diante do Senhor e dizer, Pai, vamos negociar. Não é? Eu vejo umas campanhas, eu acho que aqui para a região de vocês não tem, mas para a nossa região eu vejo umas campanhas de gente fazendo assim, olha, se você for 7 sextas-feiras e levar para Deus uma quantia X de dinheiro, Deus precisa de quantia de dinheiro. Salmo de número 24 diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que habitam no mundo. O salmista está dizendo assim, tudo é dele, então o que eu tenho para negociar com ele? Nem mesmo eu me pertenço, eu sou propriedade dele. Não há o que oferecer, não tem moeda de troca, não há como barganhar. A única coisa que nós podemos realmente esperar é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. É assim como Davi vai até Mefibosete, Deus vem até nós, não é porque nós merecemos ou somos melhores que outras pessoas, é porque Deus é bom, é a essência dele, bondade. Então Ele vem até nós, e Ele realmente propõe para nós a oportunidade de sermos perdoados, de sermos amados, de retornarmos à amizade com Ele, de escaparmos da ira de Deus. Mefibosete,
poderia se perguntar, ou dizer assim, puxa, o rei me chamou? Será que foi o penteado que eu fiz essa semana? Será que o rei notou assim, que eu estou, às vezes falando bem dele para as pessoas, viu alguma coisa em mim? Mas, no versículo 1 do capítulo 9, o texto diz assim, um dia Davi perguntou, será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? A mudança para melhor que aconteceu na vida de Mefibosete não era porque Mefibosete merecia. Outra pessoa mereceu por ele. Davi não estava preocupado, Davi nem sabia quem era Mefibosete. Davi nem sabia se tinha alguém lá. Mas Davi amava Jonatas. Ah, meu irmão, se não é o sangue de Jesus. Quando Deus olha para nós, mesmo nós sendo pecadores e falhos, mesmo nós não merecendo e não tendo nada para entregar a Ele em troca da sua bondade e benevolência, Ele vê Cristo em nós. A Bíblia diz que nós somos salvos pelo mérito do Senhor Jesus. Nós somos salvos não porque somos bons, mas porque Cristo é bom. Quem agradou a Deus não fui eu, quem agradou a Deus foi Cristo. Quem foi perfeito não fui eu, quem é perfeito é Jesus. Foi Jesus quem me comprou, quem me salvou, quem derramou o seu sangue. É em Cristo que nós encontramos a redenção. A igreja é salva pelo mérito de Cristo, pela bondade de Cristo, pela obra de Cristo, pelos feitos de Cristo. Assim como Mefibosete recebe graça, pelo amor e a amizade de Davi a Jonatas, assim nós somos livrados da ira de Deus, pela obra expiatória de Jesus. Nenhum de nós vamos chegar no céu e dizer assim, olha, eu estou aqui, porque eu fui um bom terráqueo, vou dizer essa. Se você perguntar para mim, pastor, o senhor vai para o céu? Eu digo com toda a convicção, vou. E um dia você vê eu tropeçando, fazendo alguma coisa errada, você vai dizer, ué, mas tu não disse que ia para o céu, agora tu falhou. Eu digo, eu vou, mas é porque quem não falha é Cristo. Eu falho, eu luto contra o pecado, mas recorrentemente eu caio. Eu não sei se sou só eu que sou assim. Às vezes a gente falha nos pensamentos, nas ações, mas aí eu lembro que tem Cristo para me redimir, para me salvar, para nos perdoar, para nos amar. Eu me lembro de uma história, eu acredito ser verídica, foi contado para mim como sendo uma história com H, uma história verídica, de um fazendeiro que, num determinado momento, ele teve um problema com alguns de seus gados, né? 2 das suas vaquinhas produziram, né? Tiveram ali, cada uma teve um bezerro, e coincidentemente no mesmo período. E, estranhamente, o bezerro de uma vaca morreu, e do outro lado, a vaca, mãe do outro bezerro, morreu. E esse bezerro, ele precisava de amamentar para poder se desenvolver, e o fazendeiro falou, é óbvio, não é? A vaca morreu, o bezerro morreu, vou pegar o bezerro daquela vaca, vou unir com essa, ela tá produzindo bastante leite, não é? E vai dar certo, o bezerro vai crescer. Mas quando esse bezerro ele chega na vaca, a vaca rejeita, ela fareja, não é? E ela percebe que aquela ali não era a cria dela, e ela rejeita aquele bezerro, e ela não permite que aquele bezerro mame nela, e ela começa a maltratar aquele bezerro, e o fazendeiro, e agora, o que eu vou fazer? Dá muito trabalho ficar tendo que ordenhar, depois dar o leite e tudo, né? E
ele teve uma ideia. Ele foi lá e sacrificou. Na verdade, pegou do bezerro que havia morrido, que era o filho original daquela vaquinha, ele foi lá e tirou o couro daquele bezerro e cobriu o bezerro vivo com o couro do bezerro morto. E quando ele levou esse bezerro à mãe, o cheiro que a vaca sentiu foi o cheiro daquele couro que era o filho dela, e ela então deu essa abertura para que o outro bezerro usufruísse daquele leite. E quando eu ouvi essa história, logo, né, a gente que é crente, a gente fica fazendo tudo associação com Bíblia, né? Logo me veio à mente, puxa, não é por isso que a Bíblia diz que o cheiro que agrada a Deus é o cheiro de Cristo. Quando Deus ele olha para nós, o aroma que sai de nós para Deus é o aroma suave de Cristo. Cristo foi sacrificado na cruz e é o sangue de Cristo que faz com que sejamos aceitos diante de Deus, porque nós éramos réus da ira de Deus. Nós estávamos a ponto de sermos condenados, mas Cristo vem e toma o nosso lugar. A hora aqui, ela passa mais rápido. Lá em Uberlândia, pastor Carlos, o tempo passa mais devagarzinho. Sabe o que Mefibosete tem que fazer? Mefibosete agora chega na presença de Davi, e Davi faz uma série de ofertas. Olha, você está morando em Lodebar, uma terra marginalizada. Vem morar aqui na capital. Eu estou vendo que de repente você tenha uma alimentação não tão boa quanto poderia ter. Vem comer na minha mesa com os meus filhos. Eu quero te dar coisas boas. Mefibosete podia ter olhado para Davi e dito assim: olha, agradeço a proposta, é uma proposta muito boa, mas eu já me apeguei a Lodebar, eu gosto demais daquela região, então o rei não leva a mal não, mas eu não quero, não é? Davi era meio sanguíneo, talvez decapitasse, ou talvez deixasse voltar para Lodebar, não sei. Davi era meio, né, guerreiro. Mas Mefibosete, ele tinha que fazer essa escolha. Davi fez a proposta, a escolha cabia a Mefibosete. Meus amados irmãos, você está entendendo que quando nós pregamos o Evangelho para alguém, ou quando alguém ministra o Evangelho para nós, quando nós conhecemos a palavra de Deus, é o Espírito Santo fazendo uma proposta para nós. E você tem noção de quantos de nós estamos apegados a Lodebar? Quantos de nós estamos apaixonados pelo mundo, pelos prazeres do mundo, pelas coisas que esse mundo tem a oferecer, e de repente Deus vem com uma proposta de transformação, com uma proposta de melhoria, com uma proposta de vida eterna, e aí a gente olha para Deus e diz: Pai, a proposta é boa, mas eu não quero. Deus é misericordioso em te dar a oportunidade, mas você precisa ser inteligente em aceitá-la. Você precisa ter uma postura diante do Senhor, uma resposta diante daquilo que Ele te apresenta, diante daquilo que Ele quer dar para você. Davi convida a Mefibosete para comer à sua mesa, para desfrutar de coisas maravilhosas. Gente, vocês têm ideia de onde eram servidos os melhores banquetes em um governo monárquico? É óbvio que é na casa do rei. Dificilmente uma outra pessoa, por mais rica que fosse, poderia desfrutar de coisas tão boas como se desfruta na casa de um rei próspero, como era Davi. Agora imaginem vocês as coisas maravilhosas que Deus está nos oferecendo. Gente, tem coisa que Deus só oferece para os seus. Deus oferece paz. Ele diz assim: eu vos dou a minha paz, não como a paz do mundo, é uma paz melhor. Deus oferece sustento. Ele diz: busquem em primeiro lugar o reino, as outras coisas eu dou para vocês. Deus, Ele oferece para nós vida eterna.
É interessante que em João 14, nós cantávamos muito isso lá na nossa sede, né? Então, é um texto já decorado. Jesus, ele conversando com os seus discípulos num momento de tristeza, ele estava avisando os seus discípulos que ele iria partir, mas ele diz aos seus discípulos: gente, não se turbem o vosso coração. E aí, resumidamente, ele diz: eu vou, mas eu volto para buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Davi está dizendo aqui: Mefibosete, venha para minha casa. Jesus está dizendo: eu volto para buscar vocês, e eu não vou construir uma tenda, não vou construir um bairro, e vocês vão para onde eu for. Você tem ideia do lugar que te aguarda, pastor? Não tem, eu também não, mas eu tenho certeza que é maravilhoso demais. Tem coisas preciosas demais na casa do rei, tem coisas magníficas demais em Deus. Então não se apegue a Lodebar, não se apegue a esse mundo, a esses prazeres passageiros, a essas ofertas que o mundo te faz, a esse sistema. Apegue-se em Deus. Davi não pôs uma espada no pescoço de Mefibosete e diz: entra para o palácio. E Deus também não vai pôr uma espada no teu pescoço, mas Ele te convida, Ele insiste, Ele te chama, porque Ele quer você na presença dEle. Se Deus não nos quisesse na presença dEle, não precisaria de toda essa palavra, de todo o contexto histórico religioso que nós temos, não precisaria da morte de Cristo. Tudo isso aponta para a vontade de Deus com relação a nós. Ele quer você na presença dEle. Não deixe o mundo te enganar, dizendo assim: ah, você não é salvo, você não nasceu para isso, Deus quer você. A grande questão é: você quer Deus? Para nós encerrarmos, Mefibosete aceitou. Lógico que ele aceitou. Tolo seria se não aceitasse. Mas isso teve algumas implicações na vida de Mefibosete. Mefibosete teria que mudar os seus trajes. Na casa do rei não se veste qualquer roupa. Mefibosete teria que adequar o seu vocabulário, ele estaria lidando com pessoas nobres. Mefibosete teria que adequar os seus horários, a refeição era do rei, mas não ia servir na hora que ele quisesse. Deus te chama, Deus quer você na presença dEle. Mas isso tem implicações. Isso tem implicações. Morar na casa do rei, servir o rei, viver com o rei, glorificar o rei, há implicações nas nossas vidas. Você não pode caminhar com Jesus com o mesmo estilo de vida que você tinha em Lodebar. As músicas que eram boas em Lodebar não são aceitas na casa real. As roupas que se vestiam em Lodebar não se vestem na casa do rei. As amizades que se tinham em Lodebar não são as mesmas na casa do rei. Na casa do rei exige mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de visão. Na casa do rei exige santidade. Mas vale a pena, vale a pena. E eu espero que num futuro muito próximo, todos nós estejamos à volta ou em volta da mesa do rei, participando daquele grande banquete que ele tem preparado para todas as pessoas que, ao ouvirem a sua voz, respondam a ele, assim como Mefibosete respondeu ao rei Davi: Pai, eu não mereço, mas se o Senhor está oferecendo, tolo eu não sou de rejeitar. Bora para o céu, bora servir a Jesus, bora andar com Jesus, porque um dia nós vamos morar com Jesus. Amém? Glória a Deus.